Ok. Então, hoje a gente vai falar sobre a nossa unidade de aprendizagem 6, que é sobre análise de sensibilidade. Ok? Bom, o conteúdo dela é qual é o efeito de uma mudança em um coeficiente da função objetivo. Em seguida, nós temos já exercícios aplicativos, e eu segui a mesma linha do exercício da aula passada também. É lógico que é outra situação, é outro valor também. Tá? Vinícius, se alguém tiver com o microfone ligado, tenta desligar ele, que fica melhor, que aí não dá microfonia aqui para a gente. Ok? Indiquei 2 vídeos do YouTube também bastante simples para você acompanhar esta unidade de aprendizagem também. Então vamos trabalhar a parte conceitual, o que é análise de sensibilidade, ok? Então, em todos os modelos de programação linear, os coeficientes da função objetivo e das restrições, que todos nós agora já conhecemos, eles são considerados como entrada de dados ou parâmetro para os modelos, ok? As soluções ótimas que obtemos são baseadas nos valores desses coeficientes, que na prática são raramente conhecidas como absoluta certeza. Cada variação nos valores desses coeficientes muda o problema de programação linear que pode afetar a solução ótima encontrada. Ok? Então, a análise de sensibilidade nos ajuda a entender como esta solução ótima mudará mediante a entrada de novos coeficientes, custo reduzido, preço de sombra, limites de coeficientes da função objetiva e das restrições são termos cujo entendimento é necessário para conduzirmos a nossa análise de sensibilidade. Ok? Bom, a análise de sensibilidade é uma das principais ferramentas de gestão que se pode ter é a construção de cenários, que muitas vezes nós montamos cenários, criamos cenários. Com este recurso, o gestor, que somos nós, temos a possibilidade de tomar a medida de contingência para diferentes situações futuras que um projeto pode enfrentar, normalmente prevendo uma situação esperada, a melhor situação e também a pior. Ok? Bem, a análise de sensibilidade nada mais é do que uma construção de cenários e ela é de grande importância no cotidiano de qualquer projeto, tomando-se como base seus pressupostos. Pode-se identificar pontos de melhoria das atividades antes mesmo que haja qualquer tipo de impacto negativo nos resultados esperados. E uma boa maneira de começarmos a programar as intervenções necessárias e eficientes sobre o desenho operacional é entender a perspectiva da nossa análise de sensibilidade. Ok? Bom, análise de sensibilidade, devemos responder basicamente a 3 perguntas. Quais são elas? A primeira, qual é o efeito de uma mudança em um coeficiente da função objetivo? A segunda é, qual é o efeito de uma mudança em uma constante de uma restrição? E o terceiro e último é, qual é o efeito de uma mudança em um coeficiente de uma restrição? Ok? Então, a análise de sensibilidade, ela tende a responder essas 3 perguntas. E existem 2 tipos básicos de análise de sensibilidade. O primeiro é que estabelece limites inferiores e também superiores para todos os coeficientes da função objetivo e para as constantes das restrições. Agora, nós já sabemos quais são os coeficientes da função objetivo, sabemos quais são as restrições, dá para a gente saber o que fazer com essa análise de sensibilidade também. E o segundo verifica se mais de uma mudança simultânea em um problema altera a solução ótima também. Ok? E aí, em seguida, eu entrei com exercícios aplicativos, mas aqui o que a gente precisa entender nesses 8 slides simples, básicos, é a parte conceitual de análise de sensibilidade, que ela faz parte da nossa disciplina também. E aqui, depois, se você der uma olhadinha num dos do vídeo do YouTube, tem alguns exercícios aplicativos lá também, ok? Em seguida, a gente vai trabalhar com exercício aplicativo, muito na linha daquele que nós trabalhamos na aula passada também, para começar facilitando a vida de vocês também. Tudo bem? Então, imagine que tanto a Nayara quanto o Vinícius aí, toda semana vai para a academia, não é isso? E vocês querem ser aqueles meninos da academia bem bombados, ok? Então, a gente vai ver o que os meninos da academia gostariam de utilizar aqui e vamos fazer um trabalho de pesquisa operacional aqui, ok? Bom, para uma boa alimentação, o corpo necessita de vitaminas e proteínas.
a necessidade máxima de vitaminas é de 32 unidades por dia, e a de proteína, no mínimo, de 36 unidades por dia. Uma pessoa tem disponível carne e ovos para se alimentar. Cada unidade de carne contém 4 unidades de vitaminas e 6 unidades de proteínas. Cada unidade do ovo contém 8 unidades de vitaminas e 6 unidades de proteínas. Qual a quantidade diária de carne e ovos que deve ser consumido para suprir as necessidades de vitaminas e proteínas com o menor custo possível? Cada unidade de carne custa 3 unidades monetárias e cada unidade do ovo custa 2,5 unidades monetárias. Construa o gráfico, determine a região de solução, os valores de cada ponto e minimize a função objetiva. Ok? Então, essa final pergunta aqui, construa o gráfico, você já conhece. Desde a nossa segunda aula, você já vem trabalhando. Então, o que você precisa ganhar habilidade agora é exatamente responder a pergunta A pergunta B e a pergunta C. Porque a pergunta D, A, E e a F você já conhece e já fizemos vários exercícios. E a G e a última, que eu coloquei até aqui com observação, que nós vamos responder ela posteriormente, depois da aula 7, que já é na próxima aula, aliás, já na próxima aula, a gente vai trabalhar com o solver já, tá? E aí a gente vai aprender como trabalhar com o solver, e a gente vai pegar todos esses exercícios e colocar lá no solver. Tudo bem? Bom, a princípio, eu acho que tem muitas informações aqui neste enunciado, e é bom a gente voltar aqui no enunciado novamente para recapitular. Tudo bem? Para dar uma facilitada aqui. Então, vamos lá. Só lendo novamente para a gente lembrar dos números. Para uma boa alimentação, o corpo necessita de vitaminas e proteínas. A necessidade máxima de vitaminas é de 32 unidades por dia. Aqui já tem uma palavra mágica que vai nos ajudar. Ela está dizendo necessidade máxima. Se é máximo, é maior ou menor? Se é máxima, é menor ou igual, concorda? Então, olha lá, já é importante, tudo bem? Por dia. E de proteína, no mínimo, de 36 unidades por dia. Outra palavrinha mágica aqui, no mínimo. No mínimo, você concorda que deverá ser maior ou igual? E não menor. Se é mínimo, tem que ser maior ou igual, ok? Então, já duas coisas importantes aqui. Então, vitaminas 32 e proteína 36. Uma pessoa tem disponível carne e ovos para se alimentar. Cada unidade de carne cada unidade de carne contém 4 unidades de vitaminas e 6 unidades de proteínas. Cada unidade do ovo contém 8 unidades de vitaminas e 6 unidades de proteínas. Ou seja, tanto a carne quanto o ovo, os dois contêm vitaminas e proteínas. Então, aqui eu já posso criar uma restrição, concorda? E eu tenho ali as vitaminas, quanto que eu tenho que ter no máximo, no mínimo, quanto que eu tenho no máximo, no mínimo de proteína também. Pronto, já dá para mim criar uma restrição aqui. Tudo bem? E a pergunta é, qual a quantidade diária de carne? Olha, essa pergunta já te ajuda a você responder lá a última pergunta, ok? Então, a resposta da pergunta, eu não sei a quantidade, mas eu sei que eu preciso necessariamente responder que, diariamente, uma pessoa deve consumir tantas unidades de carne e tantas unidades de ovo, pois representa o menor custo, que é de X valores unitários. Por que eu sei que é o menor? Porque ele está dizendo com o menor custo possível aqui em algum lugar, tá vendo? Qual a quantidade diária de carne e ovos que deve ser consumido para suprir as necessidades de vitaminas e proteínas com o menor custo possível. Tudo bem? Cada unidade de carne custa 3 unidades monetárias e cada unidade do ovo custa 2,5 unidades monetárias. Ok? Então vamos lá para a solução agora que já está mais claro os números, os valores aqui. Tudo bem? Então a próxima página está a solução em vermelho, bonitinho, para ninguém errar, ninguém ter dúvida aqui. Então a primeira coisa é quais as variáveis desses eu preciso definir, o que eu vou chamar de carne e o que eu vou chamar de ovo. Mas não é que eu vou chamar de qualquer jeito, concorda? Então eu vou chamar que X1 é a quantidade de carne a consumir no dia. Não é no mês, não é na semana, não é no ano, não é no século. É no dia, está lá no enunciado. Tudo bem? Logo, o meu X2, na ordem que vem o enunciado também, ok? O meu X2 é a quantidade de ovos a consumir no dia. Isso é super importante você determinar
Se esse consumo é mensal, diário, por hora, o quê? Ok? No caso aqui, vai no enunciado que você tem a informação, por dia. Ok? Função objetivo, você já sabe, eu sempre repito para vocês. Função objetivo, sempre você vai em cima de valores. Ele acabou de me dizer lá no finalzinho do enunciado que a carne custa 3 unidades monetárias e que o ovo custa 2,5 unidades monetárias. Ok? Logo, eu posso fazer, e eu quero também, lá no enunciado ele está dizendo com o menor custo. Se é o menor custo, você concorda que é para minimizar? Não é para maximizar. Se fosse para maximizar, ele diria isso é o maior lucro. Se eu quero minimizar, eu quero o menor custo. Então, minimizar um C de custo, que é igual a 3x1 mais 2,5x2, tudo bem? Então, o que eu vou pagar na carne e o que eu vou pagar no ovo. Tá claro? Agora vamos para a pergunta C, que aí fica um pouco mais complexo, ok? Eu tenho duas restrições aqui, pelo menos. E a terceira, que eu nunca posso esquecer, que é a restrição de não negatividade, ok? Então, uma delas é as vitaminas e a outra é a proteína. Então, vamos separar vitamina de proteína, ok? Então, vitamina eu sei que eu tenho 32, e 32 é menor ou igual. Por quê? Ele está dizendo lá que eu tenho que consumir no máximo 32, então ela tem que ser menor ou igual, tudo bem? E ele acabou de me dizer que a carne tem 4 unidades de vitaminas e o ovo tem 8 unidades de vitaminas. Então você concorda comigo que eu posso, então, montar uma restrição aqui, que eu extraí lá do meu enunciado, que eu deixei até em negrita aqui, 4x1 mais 8x2, que deverá ser menor ou igual a 32? Pronto, então já montei a minha primeira restrição, que é quanto às vitaminas. Agora eu vou para a proteína. Cuidado não misturar uma coisa com a outra, ok? Então, proteína eu sei que eu tenho que usar pelo menos 36. O que significa pelo menos? Eu vou usar maior ou igual, tudo bem? Pelo menos. E ele me informa que a carne tem 6 unidades de proteína, ok? E que o ovo tem também 6 unidades de proteínas. Concorda? Então, você concorda que aqui eu posso montar uma restrição que é 6x1, que eu acabei de determinar que o x1 é quantidade de carne que eu vou consumir no dia, e o x2 é quantidade de ovo que eu vou consumir. E eu sei que eu tenho de proteína na carne 6 unidades. Eu tenho de proteína no ovo também 6 unidades. Então, logo eu posso e devo montar uma restrição de 6x1 mais 6x2 maior ou igual a 36. Pronto, as únicas duas restrições que eu tinha aqui, ok? Então, e agora eu vou... Só fiz um resumo aqui na próxima parte, só para ficar bem claro para todo mundo, que é minimizar o C de 3x1 mais 2,5x2, sujeito às minhas restrições técnicas que eu puxei da página anterior, ou seja, 4x1 mais 8x2 menor ou igual a 32, e 6x1 mais 6x2 maior ou igual a 36, e as restrições de não negatividade, que vocês já estão cansados de saber, que tanto o x1 quanto o x2 maior ou igual a zero. Tudo bem? Agora vamos aqui, para antes de construir o nosso gráfico, eu preciso determinar em cada uma das equações qual é o valor do x1, qual é o valor do x2. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é trazer a primeira equação e vou igualar, tá? Que eu não consigo resolver se ela for maior ou menor. Então, eu vou igualar. Pronto. Só igualei. Agora eu vou determinar por livre e espontânea vontade que o x2 é igual a zero. Se o x2 é igual a zero, 8 vezes 0, 0, concorda? Então, o que me sobrou? 4x1, que é igual a 32. x1, que é igual a 32, que divide por 4, x1 é igual a 8. Isso você já fez em várias atividades, em vários exercícios, ok? Lá no atividade 2, 3 e 4, e agora 5 também, que vocês estão postando hoje. A mesma coisa, só que agora eu vou inverter. Ó. x1 igual a 0. Então, 4 vezes 0, 0. Pronto, cancelou o x1. Então, me sobrou nesta equação 8x2, que é igual a 32. x2, que é igual a 32, que divide por 8. x2, que é igual a 4. Pronto. Então, nesta minha equação, 4x1 mais 8x2 igual a 32, eu sei que o valor do x1 é igual a 8. O valor do x2 é igual a 4. Tudo bem? E agora eu vou para a segunda equação aqui, ok? 6x1 mais 6x2, que é igual a 36. Tudo bem? Que é minha reta 2, eu pus 2 estrelinhas nela, a outra eu coloquei uma estrelinha para não ter erro na hora de fazer ela lá, ok? Zerei o x2, descobri que o x1, ó, simples de tudo, ó, sobrou 6x1 igual a 36. x1 é 36 que divide 6, x1 é igual a 6. Pronto.
A mesma coisa o x1, zerei, sobrou 6x2 que é igual a 36, x2 que é igual a 36 que dividido por 6, x2 que é igual a 6. Pronto. Ok? Então, está resolvido aqui. Ok? Então, aqui eu vou fazer uma escala agora para determinar quantos pontos eu preciso. O x1, vou pegar, eu tenho x1, 6 e 8. Então, começando do 0, 6 e 8. Preciso mais de que 8 pontos? Não. Então, 8 pontos. De 1 em 1 está de bom tamanho. O x2 eu tenho 4 e 6. Na ordem, depois do 0, 4 e 6. 6 pontos, não preciso nem de 8, só 6 no x2. Pronto. É o que eu fiz aqui no próximo slide, ok? Olha lá, ok? Então, você vai fazer x1, só não esquece, ó. O seu x1 agora passou a se chamar o quê? Carne, ok? Então, ele é carne. E o x2, ovo, não esquece de identificar. Então, eu vou passar aqui, ó. A primeira reta que eu chamei de 1 aqui, você pode chamar de uma estrelinha também, mas como só tinha 2, chamei de 1 e 2. Pronto. Primeira reta, x1 é 8, x2 é 4. Lembra disso? Ok? Está lá no slide anterior. E aí eu vou fazer ela, vou identificar que ela é a 1, vou voltar para o sinal original dela, ela é menor. Se é menor, não tende para o 0, então tendendo para o 0, para baixo. Tudo bem? A segunda reta eu venho aqui, ó, valor x1, 6, x2, 6, 6 e 6. Faço ela, identifico 2 ou 2 estrelinhas, que você preferir, volto para o sinal original. O sinal original dela não é maior ou igual? Se é maior ou igual, é tudo para cima, tudo bem? O que eu tenho de região de intersecção entre as duas? Esse triângulo aqui que está marcado, riscado aqui, e eu escrevi em cima região de solução, ok? Então você vem aqui depois do 0, no sentido anti-horário, ó. O que você tem as linhas de intersecção uma com a outra? O A, o B e o C. Simples de tudo, apenas 3 pontos. O A e o B já está definido, concorda? Não precisa nem de você fazer regra de Gauss. Então, eu já sei que o ponto A, o x1 vale 6, o x2, 0. O ponto B, x1 vale 8, o x2, 0. O problema é o C, que aparentemente ele está próximo do 4x1 e próximo do 2. Mas esse próximo não quer me dizer muita coisa com matemática, concorda? Eu preciso ter certeza, e eu tenho certeza que a reta 1 que encontrou com a reta 2, ok? Então, vamos brincar agora com a nossa regra de Gauss. Tudo bem? Então, veja lá. A reta de Gauss, eu tenho as duas equações, que é o encontro das únicas duas que eu tenho. O que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando a primeira por 1,5. Por quê? A hora que eu multiplicar ela por 1,5, você concorda que esse 4 vezes 1,5 vai dar 6? Embaixo não é 6? Então, eu vou conseguir inverter o sinal, que o de baixo é negativo, ok? Então, essa daqui é tudo positivo, ó. 1,5 vezes 4, x1, 1,5 vezes 8, x2, 1,5 vezes 32, que dá este resultado aqui, ó. 6x1 mais 2x2, que é igual a 48. E o de baixo eu só mudei o sinal. Menos x1, menos 6x2, que é igual a menos 36. Aí, ó, cancelo 6x1 com positivo com 6x1 negativo. Sobrou 6x2, que é igual a 12. x2, que é igual a 12, dividido por 6. x2, que é igual a 2. Pronto. Uma vez que eu já tenho um dos valores de x, pego uma das duas equações, vou pegar a primeira aqui, ó, e substitui o valor de x2. 8 vezes 2, 16. 4x1 mais 16, que é igual a 32. 4x1, que é igual a 32, 16 passa para lá como negativo. 4x1, que é igual a 32 menos 16, que dá 16. x1, que é igual a 16 dividido por 4, x1 é igual a 4. Ou, se você preferir, pega a segunda, ó, 6x1 mais 6x2, e vou substituir aqui o x2 por 2, ó, dá 36, ok? 6x1 igual a 24, x1 igual a 24, que divide 6, x1 igual a 4. Pronto. Então, agora eu já tenho, nesta primeira equação, eu tenho o valor do x1 e tenho o valor do x2 também. Tudo bem? Agora, como que eu tenho certeza que isso está certo? Venho e faço a prova real. Olha lá. Peguei a primeira equação, substituo x1 e x2, multipliquei e somei, 32 é igual a 32. Certinho. Garanti meu 10 na avaliação. Ok? Peguei aqui também a segunda equação ainda também, substitui o valor de x1 e de x2, 36, que é igual a 36. Pronto, certinho. Ok? Então, você percebe que tá ok. Então, agora, o que falta? Volto para a minha função minimizar, que era o C, de 3x1 mais 2,5x2. Uma vez que eu já descobri os valores do A, B e C, o A é 6,
Desculpa, o A, o X1 é 6, X2 é 0. O B, X1 é 8, X2 é 0. O C, o X1 é 4, X2 é 2. Ok? Só substituir aqui o X1 e X2. Fazendo a multiplicação e a soma, logo no ponto A eu tenho o valor de 18, no ponto B 24, no ponto C 17. Logo a minha resposta é a quantidade diária, olha lá, não é semanal, não é mensal. A quantidade diária de carne a ser consumida deverá ser de 4 unidades, que era X1, que é o ovo, desculpa, de carne, e de 2 unidades para o ovo. Olha lá, 2 unidades para o X2, que era o ovo, ok? Ao menor custo total, que é de Professor, 17. Oi. Oi. Desculpa interromper, o Josivaldo falou que não está conseguindo entrar na aula. Você tem que aprovar ele aí. Peraí, deixa eu voltar lá. Peraí. Cadê ele? Fala para ele adentrar aí, que ele não está lá na espera. Acho que ele saiu, hein? A Vitória. Opa. Seja bem-vindo, Vitória. Vou esperar o Josivaldo? Oi, professor, consegui entrar. Obrigado, obrigado. Cadê o Ele tá falando Josivaldo? que o aplicativo dele não abre, deve ser o celular dele. Deixa eu ver. Opa, opa, Josivaldo. Josivaldo. Nayara, Felipe, Josivaldo e Vitória. Legal. Tudo bem, Josivaldo? Aí, conseguiu entrar. Conseguiu, legal. Deixa eu só voltar lá para o finalzinho, então, que a gente já encerra a gravação também. Boa noite. Boa noite, boa noite. Isso. Oi. Se alguém tiver com o microfone aberto, fecha no momento, até a gente terminar a gravação aqui. Oi. Isso, fecha um pouquinho só para eu terminar a gravação. Deixa eu só terminar o finalzinho, a gente volta com vocês dois que chegaram agora, ok? Então aqui, ó, o que eu tenho na última pergunta, penúltima pergunta aí, determine os valores de cada ponto, ok? Então eu só tenho ponto A, B e C. Eu determinei os valores de cada um deles, o valor de X1 e X2 do A, X1 e X2 do B, X1 e X2 do C. Eu venho na função objetivo, que é minimizar o C de custo, 3x1 mais 2,5x2, vou substituir o valor do X1 e do X2. Olha lá, acho que o Miguel está chegando agora também. E aí eu vou substituir cada um dos valores, vou multiplicar e vou somar. O A tem 18, o B tem 24 e o C tem 17. Onde eu tenho o menor valor do 17? Qual é o local C? E aqui eu vou dar a resposta, que o X1 é 4, o X2 é 2 e o menor custo é 17, que é a resposta F. A quantidade diária de carne a ser consumida deverá ser de 4 unidades, e o de ovo de 2 unidades, ao menor custo total de 17 unidades monetárias. Tudo bem? Tranquilo? Posso encerrar a gravação agora para não ficar muito longa e muito extensa? E depois a gente volta para tirar as dúvidas? Tudo bem? Pode sim.